Tudo bom, gente? Então, estamos aqui novamente, né? Continuar essa saga desse comentário, esse tesouro que foi achar esse podcast do Max Crio, né? Realmente foi um tesouro para nós. E nós somos uma empresa aí que estamos aí mais ou menos há 15 anos, né? Só de engenharia do gesso, fora as andanças por fora, né? Que a gente passou por funcionário de outras empresas, né? Cada um tem sua história, que um dia a gente vai contar a nossa história ainda. Enfim, mas não é um papo para esse vídeo. Então vamos continuar nossa saga de comentar, né? Lembrando que fizemos vários cortes de assunto que eles comentaram no podcast. Pegamos os mais interessantes, né? Que a gente achou. Que afetou a gente no dia a dia, que afeta, e estamos comentando, tá? Isso aqui não é plágio, não é cópia, né? Nós estamos apenas comentando em cima de um assunto muito interessante. Né? E vamos deixar aqui embaixo de cada vídeo, né, o link, né, do canal deles, né, do próprio podcast, para vocês entrarem, para vocês seguirem cada um lá, que são pessoas assim, fera mesmo, né? Enfim, então vamos, é a mesma coisa, vou soltar o vídeo, nós vamos escutar o vídeo juntos e depois vamos comentar, né, em relação a esse vídeo. Mas coloca isso na cabeça do proprietário, do contratante, que a gente tem um histórico de investimento e que isso custou muito caro. Porque todos os equipamentos que a gente usa é um absurdo de caro. Só que facilita demais a vida da gente. Então, assim, o que eu faço com 4 homens numa obra, com todos esses equipamentos... Engraçado, ela ia falar uma coisa interessante ali que cortou. Ele ia falar uma coisa interessante ali que cortou, que foi justamente o investimento que a gente faz em ferramenta, o tanto que facilita, né? Por exemplo, uma coisa básica, né? Eu sou do tempo do mangueira a laser, você também usou muito mangueira, mangueira a laser é ótimo, nível de mangueira, né? Com água, você chegou a usar também, né? Mas naquela época só tinha isso, a gente não tinha outra opção não, era isso. O famoso nível à mão, né? Nível à mão, né? De mangueira, enfim... Então, mas ali, é lógico que assim, já aconteceu de eu estar sozinho na obra, aí o que você faz? Você marca um lado, bate um preguinho, arame, marra, né, ou no nível, e você vai lá, você mesmo do outro lado vai marcando, enfim, vai dar um trabalho do caramba e não sai 100%, porque você sabe mexer na mangueira, enfim. Ou senão com 2 pessoas, aí com 2 pessoas o serviço é mais preciso. Porque aí um fica sempre no local fixo e o outro roda nos outros locais e vai marcando justamente. E o nível a laser, que é uma ferramenta perfeita, né? Você sozinho você faz tudo, né? Se você marcou de um lado ali, bateu o prego, colocou ele ali, acabou. Vai embora, né? Tá feito. E luz é perfeito, né? Luz ela é alinhadíssima. E ali ia comentar em relação a esse custo-benefício, né? Mas o que mais interessante para nós desse corte nem foi essa questão. O mais interessante desse corte foi porque continuar esse assunto que foi dos outros cortes, em relação ao valor, né, de orçamento e o valor que o cliente dá para uma empresa, né, de gesso, de montador de drywall, que tenha realmente ali investido em cursos, né, investido em melhorias, né, investido em ferramentas. Até que ponto, né, você tem que mostrar o valor da sua empresa para aquele cliente, né? Até que ponto que realmente vale, né? Porque o que acontece, é igual na hora que fala nos outros vídeos, né? Que às vezes você dá toda uma consultoria, todos os informativos, aí a pessoa pega isso, fecha com mais barato e vem essa cobrança utilizando o que nós passamos, né? Então a gente chega e fala, aqui é melhor isso, aqui é melhor aquilo. E acaba que isso não vai dar certo, porque quando você já vai cobrar isso de um profissional que já não te passa, ele não vai fazer isso. Não. Porque ele já não vende isso, então ele não vai fazer isso. Não tem isso em mente. Isso. Né? E às vezes, como o dono ali da obra nem está ciente, às vezes ele vai até falar que vai fazer isso ou aquilo, vai dar a explicação dele, mas não vai ser o... Não. É justamente isso. Então essa separação, né, Luiz, de até que ponto, né, que a gente tem que chegar para poder explicar para o cliente, mostrar o seu valor. Sim, porque assim, é aquela questão, né, você chega no orçamento
E você vai, e pelo menos nós vamos com muita vontade de pegar, que seja um buraco. Gente, se o cliente ligar para fazer uma reforma, um buraquinho para tampar, um banheiro, uma casa gigante, a gente vai com o mesmo entusiasmo. A gente até brinca, né? Quando vai sair pro orçamento, não tem hora de voltar, né? Não. Porque quando a gente vai, nós tira aquele tempo pro cliente, né? Aí ali a gente anda na obra, mostra, pergunta, tira dúvida. Tem clientes e clientes, né? Tem clientes que eles são mais rápidos, tira né? as medidas pra mim e pronto. Faz orçamento. Agora tem uns que começam assim, depois a gente vai perguntando, a pessoa vai, né? Quando vê, a gente ficou 2 horas ali conversando sobre obra e tudo mais, enfim. Porque na verdade a gente cria realmente uma amizade com cada cliente, né? Esse é nosso intuito, né? Não só fazer o serviço, mas sim. Justamente, a gente não quer só o dinheiro dele, não, né? Justamente. A gente quer essa amizade, quer que ela perdure, né? E, enfim, né? Sempre vamos estar à disposição de todos. Mas a questão orçamentos mais baratos, valores mais baratos, clientes que querem só preço, gesseiros ou montadores de drywall que ainda não aprenderam a precificar o seu próprio serviço, ou se dar o próprio valor, às vezes são muito bons funcionários mesmo, mas ainda não aprenderam o valor que tem, né, no mercado, enfim. Mas isso tudo está envolvido no nosso meio, né, está envolvido ali no meio do drywall, no meio da construção em si, né. Mas a questão é o seguinte: quando você vai num cliente, né, e ele vira para você e fala que tem um orçamento mais barato, não, eu tenho um orçamento mais barato, qual que é a sua reação? Né, você que está assistindo o vídeo aí agora, comenta aí embaixo, qual que é a sua reação? Né, se você vai no... Sabe o que aconteceu uma vez comigo? Nós não vamos dar nome, né, que senão a gente pode ser processado, né? Imagina começando agora, antes de ele levar um processo. Enfim, mas já teve caso, Iago, do cliente me ligava, pedir orçamento, tá? De eu chegar lá na hora, normalmente eu chego com 10, 15 minutos de antecedência, chego, converso com o pedreiro, com o servente, com quem estiver na obra, quando dão uma abertura, lógico, tem uns que são fechados mesmo, não adianta, mas a gente gosta muito de conversar, então a gente vai conversando até o dono chegar e tudo mais, e aproveita já para ir dando uma visualizada na obra, e enfim. E uma coisa que eu prezo muito é a questão do horário. Por quê? Porque tudo que você realmente quer ou dá valor, você vai chegar no horário. Isso é fato, simples. Se você dá valor para uma pessoa, você vai fazer questão de chegar no mínimo. O certo é um pouquinho antes, mas se não dá, no mínimo na hora que você marcou. Né? Isso você dá o valor para a pessoa. Então, quando eu marco um cliente um horário, se eu não consigo chegar, eu falo que eu não vou conseguir chegar. Beleza, mas normalmente eu sempre consigo ir a 10, 15 minutinhos antes. E esqueci o que eu ia falar. Eu sei, como sempre, não vai saber. Não, eu estava falando ia contar lá do dia que chegou o Gesso Líder. Isso, pronto. Aí vamos pegar de novo então. Então, o que acontece? Então eu dou muito valor a essa questão do horário. Então, quando eu marco um cliente e ele não chega no horário, naquela hora ele está falando para mim, seu serviço não é tão importante para mim. Né? Vocês também pensam assim. Teve pontualidade para chegar no orçamento, também não vai ter pontualidade na obra também. Não vai ter pontualidade para te pagar, não vai ter pontualidade para nada, né? Porque ele está cagando para você. Né? É lógico, gente, vai ter as exceções, vai ter uma pessoa que no meio do caminho aconteceu alguma coisa, né? Né? Então a gente não pode generalizar, não. Mas nesse caso foi isso. Então ele não chegou no horário e naquela hora eu já, na minha mente, poxa, a pessoa não dá valor para nós, para esse nosso tipo de serviço, pode dar valor para outro tipo de serviço na casa dele, mas para nós ele não vai dar valor. Então já me deu uma murchada, mas ao mesmo tempo eu quis continuar para saber quem que era o cliente e tudo mais, para saber quem que era o serviço, enfim. Curiosidade empreendedor, né? E fiquei esperando. Quando penso que não, chegou outra empresa de gesso, né? Até era conhecido meu, nós conversando lá e tudo mais. Mas nem imaginou, né? Não, e a gente nem perguntou pro outro o que ele tava fazendo. O interessante foi isso. Então a gente se conhecia, começou a conversar e ficamos conversando lá na obra. E nem me tirei na cabeça, tipo assim, ver a equipe do orçamento, ele também não, ficamos conversando. De repente chegou um terceiro. Na hora que esse terceiro chegou, aí bateu o clique. Falou, opa, esse cara é daqueles que leiloa. Cara,
Eu já vi muita gente leiloando serviço, mas assim, na cara dura, na frente de todos, boi, né? Igual leiloar boi, eu me senti um boi mesmo ali, ó, sabe? O boi quando tá ali no curral ali, quem dá mais, no nosso caso é quem paga menos, né? Ou quem recebe menos, quem faz por menos. Quem faz por menos. Pouco acontece. Cara, e você acredita que ele teve a cara de pau de chegar e virar pra nós e falar, a casa tá aqui, o projeto é esse aqui, quem fizer mais barato eu vou fechar? O que você faria? Eu peguei minhas coisas, peguei minha pranchetinha, peguei minha trelinha, peguei tudo, entrei na caminhonete e na hora que eu tava saindo, um dos meninos aí do dia falou assim, você é doido, você vai... Que era uma casa com um porte muito grande, né? Você é doido, você vai sair, você vai perder. Eu falei, não, senhor. Graças a Deus eu não tô passando fome. Né? Então, eu quis me dar o valor. Né? Não sei quem fechou com ele. Quem fechou deve ter feito um bom serviço, também não me interessou. Essa foi uma obra também que não me interessou passar na frente também para ver o que não. Tipo assim, e é até eu evito até de ir na empresa dessa pessoa hoje em dia, sabe? Porque me dá tem essa recordação dele não dar valor para as pessoas assim como devia ser, sabe? O que você faria se fosse você? Faria o mesmo, né? Mesma coisa. E embora também. Aí eu tô desvalorizando, né? Tudo aquilo que eu demorei anos a aprender, tudo aquilo que eu faço com excelência, com carinho, eu jogo tudo ali em água abaixo, ali, como se diz ali naquele momento, né? Então acho que cada um tem um valor, né? O gosto do cliente, ele escolhe quem que ele quer, mas a gente também escolhe quem que a gente também realmente necessita fazer ali no momento. Estamos aprendendo a fazer isso, né? Isso. Porque por muito tempo a gente ainda ficou refém disso. Às vezes tinha um medo de falar ou não, né? Que é igual no primeiro vídeo lá, não sei se já tá no terceiro. Medo de não pegar outras obras, medo daquela ali ser... Né? Poxa, eu poderia ter pegado ela, mas, cara, tem que passar por cima do medo, tem que dar um passo acima. Tem que saber a hora de falar não. Tem que saber a hora de falar não, é complicado. Infelizmente, eles estão leiloando serviço mesmo, tá complicado, pelo menos na nossa região, comente aí se na sua tá assim também. Estão leiloando serviço. E lá ele até questionou, né? Ué, já foi embora e tal, né? Que ele questionou, né? Parece que ele não gostou de eu ter ido embora, não. E também não maltratei, sabe? Não, só tipo assim, só peguei minhas coisas e fui embora. Também não respondi também, sabe? Porque tipo assim, gelei também, porque é complicado, cara. Não tem nada pior nessa vida do que você se sentir desvalorizado. A nossa luta, a nossa batalha, esse canal que nós estamos começando ele agora, na verdade, e o que mais chamou atenção na galera do Maxi Crio ali, do podcast que estava ali, é justamente que essa mesma batalha, sabe, como tem uma parte que a Loba vai falar, mas eu vou dar um spoiler para vocês, diz que ela vai falar que hoje em dia já não existe mais aquele GC lambão, né? E a gente é desses, né, que a gente quer passar o nosso patamar para um patamar acima. A gente depende dos outros colegas que também trabalham na profissão vir junto com a gente, aceitar essa nova proposta, né? E todo mundo sai ganhando com isso, gente. O próprio cliente vai sair ganhando com isso, né? Nós temos que dar valor em nós, valor no nosso serviço, valor na nossa empresa, valor no nosso comprometimento que a gente tem, porque a gente sabe a partir de quanto... Por exemplo, já trabalha por contrato, então a gente... o contrato, o dia que vai começar, o dia que vai terminar, os direitos e deveres de cada parte, então as duas partes fazem questão de cumprir aquilo ali, então por isso que as nossas obras sempre dão certo, sempre saem no tempo certo, né? Então assim, é a questão de se autovalorizar mesmo, de investir em si mesmo também, né? E procurar curso, procurar aprender mais, procurar aperfeiçoar. Nós direto estamos procurando coisas melhores para fazendo melhores, procurando, né, formas melhores de entregar. A gente fica muito triste, por exemplo, esse dia para trás nós perdemos uma obra grande em outra cidade, uma casa que a gente estava muito afim de fazer, a gente estava muito afim, não pelo valor ou pelo tamanho da casa, mas pelo estilo da casa. Isso, a arquitetura chama muita atenção da gente, então a gente gosta. Se você for olhar no nosso site, vou deixar o link aqui embaixo, você vai ver que nós temos forro em S, em L, em curva, todo tipo. A gente gosta desse tipo de desafio.
Então, assim, Esse é um possível cliente que você tocou o assunto aí que foi interessante, né? Porque o orçamento dele a gente refez 2 vezes, né? Cara, pra poder... Não, 2. 3, né? 3, 2 vezes, passou o valor justo. Ele foi, perguntou se podia fazer um preço melhor pra fechar com a gente. A gente foi, refez, né? Cara, eu lembro que ainda chegou no precinho. Eu lembro que a gente ainda pensou assim, olha o ponto que nós chegamos do orçamento para fazer, querer fazer. Nós falamos assim, cara, nós vamos pôr os meninos para fazer e nós vamos junto fazer, né? Para diminuir custo, né? Para a gente não ter tanta mão de obra assim. E cogitou-se da gente levar o fogão e a geladeira para dentro da obra, para um de nós parar para fazer o almoço, a gente não ter gasto com aquela obra, para a gente poder entregar ela com qualidade, né? E mesmo assim ele não satisfeito, ainda pediu para, né, alguns para dividir. Nós falamos, beleza, vamos dividir. Jogamos os jurozinhos da máquina, que normal, né? Da maquininha mesmo, que a maquininha cobra os juros, não foi nem um centavo a mais, ou seja, a gente ia ficar com o mesmo lucro de antes, né? Mas ia dividir para ele lá, eu acho que 6 ou 7 vezes, né? Mas mesmo assim também a gente ainda não acabou não fechando, né? Mas essa é a questão. E o meu argumento, porque eu não posso fazer isso, porque é falta de ética e tudo mais, mas eu queria pôr os áudios, né, da conversa, colocando, mas assim, porque eu batendo na tecla sobre a qualidade, sobre as ferramentas, sobre o tempo que a gente ia gastar, sobre a limpeza da obra, sobre a organização que a gente ia manter na obra dele, e eu só pensava em preço, né? Então, infelizmente ou felizmente, né, a gente perdeu. Até que ponto, né? Que não tem dessa explicativa. Até que ponto tem que falar para ele, olha, beleza, o nosso orçamento é esse valor, é um valor justo, por quê? Porque nós somos uma empresa, né? Nós temos funcionários, nós temos impostos, os nossos materiais que a gente usa são todos normativos, são todos dentro da norma, então eles são com os valores um pouquinho mais elevados. Essa é uma parte, infelizmente, que não tem o que a gente fazer, né? Então é o valor que a gente consegue comprar, o valor que está no mercado. Aí entra o governo com ICMS, com valor de imposto para diminuir para nós, para aumentar a nossa, né? Enfim, é toda uma cadeia de decisão que começa lá em cima, né? Lá no Poder Executivo Legislativo, no caso, né? Que fazem as leis, né? Se não me corrigir se eu estiver errado, Legislativo, Executário. Enfim, começa ali de fazer essas leis para diminuir o tributário, diminuir as taxações de impostos em cima desse tipo de material, para que a gente possa comprar eles mais barato. Aí sim, a gente consegue brincar um pouquinho ali no preço. Mas por enquanto os nossos materiais são muito caros, né? Nossas ferramentas, como nós falamos, tudo nível laser, parafusadeira sem fio. Vai emprestar uma parafusadeira sem fio da Bosch, né? Que é a que a gente tem, né? Que é 20 volts, né? R$1.500, R$1.600 cada, né? São ferramentas que tem que aguentar o batidão, estragou, tem que comprar outra, sabe? Então assim, enfim. E assim, o que é mais chato, né, disso tudo, é porque quando tocando um assunto para trás, que quando você vai ali no cliente ali, você passa, explica tudinho, já é automático, né, nosso, né? Então a gente já chega sempre batendo nessa tecla, a gente já dá aquela consultoria todinha pro cliente, no final o cliente simplesmente falar assim, não, eu tenho um mais barato, você consegue cobrir o preço? Então isso acaba que meio que desmotiva, não desmotiva, cara, porque na hora assim, desmotiva, na hora me desmotiva, cara. A gente sabe assim, ali, né, o que realmente somos nós, quem somos nós, o que a gente faz, né? Então acaba que isso também dá uma força pra nós também. Mas assim, é chato, né? É chato. Então você sai naquela assim, onde que eu errei? Onde que eu tô errando? Às vezes você se pergunta, né? E não é, o erro às vezes não tá em nós, né? Não. O erro tá naquele que não vende o que nós vende, né? Não faz o que nós faz, né? Na verdade, né? Então assim, é chato, eu fico chato. Não sei você, né, Luiz? Assim, como você se sente, mas... Eu fico desmotivado, eu fico aborrecido na hora, sabe? A gente respira, faz ali uma meditação, um yoga, enfim, e tenta seguir a vida, sabe? Mas o que faz a gente continuar
São pessoas como o pessoal lá do podcast, né? Saber que tem outras pessoas que estão conseguindo vencer, que estão passando por isso, estão achando solução. A gente também pensar e que tem pessoas realmente que pensam igual nós também. E que tem clientes, justamente, que tem clientes que quer prosperar junto, que tem essa mentalidade, eles, né? justamente. Mas em conjunto, né? E tem essa mentalidade. Porque assim, gente, uma coisa que eu vou bater na tecla, uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo que nós vimos agora, mas que eu queria bater muito na tecla, é a questão de sermos uma sociedade. Tá? Não existe Patos de Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, ou Brasil. Nós estamos todos no mesmo mundo, né? No mesmo universo. A economia hoje em dia é uma só, né? Uma coisa que acontece lá no Japão afeta o mundo inteiro. Nossas decisões nunca foram tão importantes para afetar a vida do próximo, né? Essa internet fez isso com a gente. Então nós estamos aí agora, nessa situação. É interessante falar isso porque tudo influencia, tudo inclui, né, no dia a dia, né, no mercado, na economia. Eu, por exemplo, tenho uma visão meio romântica da economia, que eu creio que a economia é realmente uma religião, né? Porque na economia verdadeira, são pessoas com conhecimentos especiais ou com dons especiais ou com algo para oferecendo um valor legal, e pessoas que precisam daquilo ali, comprando aquilo ali com valor. Então, a economia é o servir o próximo. O interessante é quando o próximo dá o valor e paga por isso. Porque a economia fica linda, fica perfeita, o dinheiro não para, ele circula. Né? Isso nós estamos falando em relação, né, desde ali do mercado de bairro, passando por nós, que é uma empresa que mexe com construção a seco, né, empresas multimilionárias e multinacionais, né, todos nós temos essa mesma base da economia, de ofertar alguma coisa que a gente tem e ter alguém que precisa disso que a gente está ofertando. E o que nós estamos falando aqui é em ofertar cada vez com mais qualidade. Só que isso também tem mais custo para as pessoas que ofertam com mais qualidade. O que nós estamos pedindo é, gente, vamos olhar com mais carinho, né? Eu, infelizmente, não posso citar nome sem pedir permissão, mas nós temos clientes perfeitos, né? Empresários, assim, que, cara, a gente tira o chapéu e, tipo assim, são empreendedores e realmente investem nos seus negócios e tem uma visão, assim, diferenciada. Então, essas pessoas que a gente tem contato, que a gente chega a fechar serviço, fechar obra para fazer, e que ela deixa a gente realizar o nosso serviço com perfeição, com qualidade, que a gente entrega com excelência, e todas as partes ficam felizes, todas as pessoas ganham, né? E eu acho que tem que ser isso. Esse é o pensamento da sociedade. Mas, assim, até que ponto você acha que você tem que levar isso para o cliente? Até que ponto que você tem que falar isso? Até que ponto que é interessante você mostrar isso para o cliente? Se é realmente interessante para aquele cliente? É porque na verdade é o seguinte, por exemplo, dessas clientes que eu estou te falando, eu faço toda a questão e fiz toda a questão de mostrar. E eu perderia 5, 6 horas do meu dia continuando mostrando para eles. Porque são pessoas de cabeça aberta. Mas vale a pena. Vale a pena demais. Agora, se você for pegar um daquele que eu citei, que só quer leilão ao serviço, você não vai perder seu tempo a explicar nada. Porque ele não está afim da sua qualidade. Ele está afim de gastar o mínimo possível. E o que eu fico puto é porque são donos de empresa. Então, cara, para mim é uma coisa muito incoerente. O dono de uma empresa que precisa de servir com excelência e cobrar um valor X para lucrar, extorquir ou querer pagar o mínimo possível para outra empresa prestar serviço. Isso não entra na minha cabeça. Mas vai ficar um assunto depois de a gente discutir, que isso é polêmico. Se vocês quiserem, deixa um comentário lá pra gente entrar nesse assunto, né? Ou qualquer assunto que vocês queiram que a gente entre. Mas agradeço a vocês. Esse vídeo tá ficando longo pra caramba, porque nós entramos em outro tipo de assunto, né? Mas obrigado pela audiência até aqui. Comentem, compartilhem, né? Se inscrevam no canal para ajudar a gente a continuar essa batalha de levar informação, de querer buscar algo melhor para essa nossa área de construção a seco, né?
trazer mais valorização, e esses vídeos é bom não só para nós, mas para todos aqueles que já são gesseiro ou estão se tornando gesseiro agora, estão trabalhando como ajudante e vão se tornar gesseiro, pessoas que estão fazendo curso de drywall. Enfim, isso é importante para os arquitetos, né, que aquele arquiteto mesmo do podcast falou que não existe obra, que ele não use drywall. Ou seja, o drywall está aí para facilitar pra caramba. E nós estamos aqui para oferecer isso. Cada vez mais gente está entrando nesse mercado. O mercado está grande, está crescendo. O que nós precisamos é só mudar a mentalidade do cliente e do gesseiro, quem está entrando no mercado. Que é o cliente dar valor nessas pessoas que gastam com curso, que gastam para ter fazer um serviço bem feito, com qualidade e tudo mais. E as pessoas que estão ali entrando nesse mercado se deem um valor. Beleza, gente, vocês querem montar uma empresa, vocês querem pegar serviço a solo, né, sozinho, sem o auxílio do empresa, do empreendedor, tudo bem, né? O Brasil, o empreendedorismo nasceu para todo mundo, às vezes você tem um time de empreendedor, mas aprende a dar o valor. Tirar essa mentalidade de quem está entrando, né, desse gesseiro moda antiga, de antigamente, né, dar um valor a mais ali, né? Um valor justo, né? Então, gente, muito obrigado. Acho que eu já falei isso. Acho que nós já terminamos esse vídeo já. Não, para lembrar de novo, né? Então curte, compartilha, ajuda a gente a crescer o canal. Nós vamos lutar junto com o Max Crio, com o pessoal lá do podcast. Eles não conhecem a gente, né? Mas se for precisar de gesso, tem engenharia de gesso. Vamos pra cima, gente.